Olá, comunidade da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Eu me chamo Marta Bahia, sou psicóloga clínica, psicóloga em tráfego e professora no curso de Psicologia da FIB. Sejam todos bem-vindos ao programa Psicologia e Você. Aqui conversaremos sobre o tema de interesse de toda a comunidade. Neste programa, vamos abordar a questão da síndrome de burnout no mercado de trabalho e o nosso convidado de hoje é o professor Hugo Ferrari Cardoso. Boa tarde, Hugo, seja bem-vindo. Obrigado, Marta. Possui graduação em psicologia, tem pós-doutorado em psicologia com ênfase em avaliação psicológica. Atualmente é professor assistente doutor da Unesp, Bauru, dos cursos de psicologia da graduação e pós-graduação em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, IBAP, e participante do grupo de trabalho da ANPEP, Grupo de Trabalho Pesquisa em Avaliação Psicológica. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em construção e validade de testes, escalas e outras medidas psicológicas, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação psicológica, psicologia organizacional e do trabalho e orientação profissional. Hugo, existe um levantamento de que o número de concessões de auxílio-doença vem crescendo ano a ano, né, e apresenta até um índice de 115%. A gente encontra, né, dentro do CID, né, 11, essa síndrome está classificada, e também do DSM-5. A gente vê que desde 1999, né, a Previdência Social, ela considera, né, como síndrome de burnout, né, algo que precisa ser olhado aí por todas as empresas. E num dos seus estudos, você cita até, né, que no Brasil ela está, né, aqui em termos de estudo desde dos meados da década de 1970. Então a gente gostaria de saber, né, o que é a síndrome de burnout no mundo do trabalho e quais são os aspectos, né, que estão aí mostrando esta síndrome. Então agradeço a professora Marta, a FIB pelo convite, né? É um prazer aqui estar dialogando com vocês sobre um tema que a gente gosta bastante de trabalhar, estudar, e de fato, né, é um tema que merece uma grande exclamação nos últimos tempos. Você disse muito bem, Marta, sobre a questão do burnout ter cada vez mais um reconhecimento social, científico como um todo. De fato, os estudos iniciaram ali década de 60, 70, basicamente no entendimento de que, alguns trabalhadores começavam muito empolgados nas suas carreiras profissionais e gradativamente, por algumas razões, eles começavam a ter, uma certa dificuldade de engajar no trabalho, uma desmotivação e nada tão aparente. Então, o burnout começou nesse sentido, né, principalmente com profissionais da área da saúde, principalmente medicina e enfermagem, que é uma área que tem uma série de estressores, né, a gente sabe muito, desde remuneração, prestígio, o cuidado com pacientes, né, então o clima de trabalho como um todo é algo que a gente vai conversar aqui também. E aí, a partir de um determinado momento, principalmente década de 80 e 90, nós começamos a ter um estudo bem mais científico sobre o burnout. E por que eu estou trazendo esse resgate histórico? Porque hoje não é mais restrito à área da saúde, né? Hoje nós temos o burnout em qualquer ocupação ou qualquer possibilidade de trabalho, desde que apresente algumas características. E aí é importante destacar também que antes dos anos 2000, nós já tínhamos, né, no Brasil, previsto a síndrome de esgotamento emocional, né, algo que era passível de um afastamento no trabalho. E naquele momento, na primeira década aí dos anos 2000, nós tínhamos lá a CID-10, né, da Organização Mundial da Saúde. Ainda não era tão claro o que era o burnout, quais são suas características e tudo mais. E eu gosto de dizer que de 2022 para cá, nós tivemos um grande boom sobre o burnout. Por quê? Na CID-11, como você bem falou, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece melhor os sintomas, reconhece melhor os indicadores do burnout. Isso tem um lado muito positivo, que é, bom, agora entendemos melhor sobre a síndrome. O lado negativo é
entendemos melhor sobre a síndrome e ela passa a existir cada vez mais no imaginário popular e também, querendo ou não, nos diagnósticos. Então, o que a gente tem acompanhado nos últimos tempos também é uma espécie de uma banalização do diagnóstico de burnout, né? Trazendo de uma forma mais simples, depois a gente pode conversar melhor sobre as nuances, né, do burnout. Ele é classificado e considerado uma síndrome de esgotamento emocional relacionado ao trabalho, tá? Então tem a ver muito com aquela questão de, olha, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não suporto mais trabalhar, só de pensar no trabalho eu já tenho alguns comportamentos como tem pessoas que chegam, por exemplo, a ter ânsia de vômito, não querem mesmo trabalhar, e aparentemente, assim, surge, frente a alguns estressores que não foram muito bem administrados, tá. Então, o burnout tem muito a ver com, um esgotamento a partir de estressores que eu não tive estratégias de enfrentamento suficientes para saná-las ou contornar aquilo lá. É claro que eu não estou falando de um único estressor, isso é importante da gente discutir também, tá? Não é um único estressor que vai gerar um burnout. E sim, é uma somatória de informações, de eventos, e que gradativamente a gente começa a perceber que essa pessoa está com menos energia, menos motivado no trabalho, chegando a ficar mais frio nas suas relações, então aquela pessoa que já está mais distante dos colegas de trabalho, de clientes que precisam atender, chegando até a um último estágio, que seria uma própria descrença sobre si, sobre o trabalho, ou seja, poxa, eu sou um bom profissional e hoje eu já não me vejo dessa forma. Então, frente a esse esgotamento, essa falta de motivação, eu começo a questionar, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu sou bom naquilo que eu fazia antes? E aí você tem um estado mais crônico de estresse e de estressores ali instalado. Acho que em linhas gerais é isso, depois a gente retoma algumas informações, Ok. né? E quais são os fatores, né, as variáveis mais comuns, né, ou faixa etária, sexo, até carreiras que possam ser mais afetadas? Isso é importante da gente conversar também. É claro que o que eu vou falar aqui tem um embasamento em estudos, mas estudos relacionados a meta-análise, revisões de literatura, que são compilados, né, de informações ao longo de décadas sobre a síndrome. E aí, fazendo um direcionamento importante, que é da gente olhar para o burnout, mas também considerar a cultura em que vivemos, né? Então, por quê? Se eu falo para vocês assim, olha, então, ser mulher é um fator de risco para o burnout, como a gente encontra às vezes na literatura. Não é só uma questão de ser mulher ou ser homem. A gente está falando de ser mulher dentro de uma cultura, querendo ou não, estamos falando de uma cultura bem machista, né? De uma cultura em que muitas vezes a mulher tem uma dupla, tripla jornada de trabalho. Então, se a gente for pensar em esgotamento emocional, né? eh, o trabalho pode gerar o esgotamento emocional, mas muitas vezes mulheres precisam ter uma segunda jornada de trabalho. Em casa também tem uma série de responsabilidades. Então, assim, olhar para a literatura e falar assim, tá, ser mulher é um fator de risco para o burnout. Tá, vamos considerar isso tudo. Então, o que a literatura nos traz? Ser mulher é um fator que pode potencializar o burnout, mas a gente precisa contextualizar, né? Ser mulher e não ter talvez um apoio familiar, um apoio social, isso sim potencializaria. A gente sabe também que historicamente a mulher tem muito mais dificuldade de se relacionar no próprio ambiente de trabalho, em termos até de respeito, de valorização. Ainda temos um mercado de trabalho que é bastante machista, né? Então, se a gente for pegar uma mulher que exerce um cargo de liderança, por vezes ela pode ter uma série de liderados que não têm o devido respeito a ela e assim por diante. Então, percebe dos estressores que a gente está falando? Então, é um estressor potencial aí para o esgotamento, para o cansaço como um todo. Então, assim, uma variável que é bem marcada é a questão da ser mulher ou ser homem, né? Outras duas têm a ver com idade ou início de carreira, tá? Então, assim, as pesquisas mostram que, por exemplo, geralmente, quem é mais acometido pelo burnout são pessoas mais novas, mais jovens ou que estão em início de carreira. Só que aí, de novo, vamos contextualizar um pouquinho, né? Início de carreira ou ainda muito jovem, significa mais ou menos entender que eu estou entrando no mercado de trabalho, né? Eu estou tendo aqueles desafios iniciais da minha carreira profissional.
Então é lógico que os estressores estarão mais fortemente associados ali. E aí tem um grande diferencial, Hugo, porque então um jovem pode adoecer mais por burnout, né? Eu falo que não é só uma questão de idade, eu acho que a idade tem a questão da maturidade e tudo mais, mas eu falo muito da carreira profissional. Então, uma pessoa que já tem mais tempo atuando numa determinada profissão, ela já vivenciou alguns estressores, já teve ali algumas estratégias de enfrentamento e talvez já tenha conseguido lidar melhor com esses estressores e tudo mais. Ou seja, hoje já não causa mais esse esgotamento como causava antigamente. Tá? Então, assim, o pessoal fala, mas o burnout ele é mais específico em início de carreira ou em jovens. Claro que não é uma regra, mas é mais comum porque você tem os desafios iniciais da carreira também como um todo. E a gente não tem tantas estratégias para enfrentar ainda. A partir do momento que eu começo a criar esse repertório, tende a ficar um pouco mais tranquilo. Você falou de profissões, né, que tem algumas ocupações ou profissões que aparecem, né, como maiores indicadores de síndrome de burnout. Tem algumas específicas que você poderia. Tem. Se a gente for parar para pensar, nós temos ali, por exemplo, historicamente falando, né, profissionais da área da saúde, Tá. né? E aí a gente pode, de novo, sempre, eu acho muito importante isso, porque senão a gente cria algo muito categórico para falar de uma síndrome, de algo que envolve saúde mental. Olhando para a parte de médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos como um todo. Você tem um contexto de trabalho que por si só já tem uma série de estressores. Então, quem está no hospital, por exemplo, lida constantemente ali com pacientes que estão doentes, com dor, por vezes pode perder pacientes, comunicar isso à família. Então, olha a série de estressores que já tem ali. Associa isso a jornada de trabalho, muitas vezes em turnos, né? Remuneração, questão de respeito dentro do hospital. Tá? Então, assim, tem uma série de estressores. Historicamente, os profissionais da área da saúde foram os primeiros que os pesquisadores começaram a perceber alguma coisa nesse sentido do esgotamento emocional. Só que também a gente pode pensar profissionais da segurança pública, por exemplo, né? Policiais, agentes penitenciários como um todo, tem uma série de estressores também. E esses estressores, por vezes, podem levar ao esgotamento emocional. Tem uma expressão que é utilizada, Marta, na área que, assim, de novo, eu acho que a gente precisa entender melhor para falar, né? É algo mais ou menos assim, profissões que lidam com pessoas estão mais propensas a ter burnout. E aí eu fico pensando, qual profissão hoje, já que o nosso tópico aqui também é sobre o mercado de trabalho, mas qual profissão hoje não lida com pessoas, né? Assim, brincadeiras à parte, tem muito aquela ideia de que, por exemplo, uma ciência mais dura, como uma engenharia, por exemplo, a pessoa não iria adoecer tanto porque não lidaria diretamente com uma profissão da área das ciências humanas, por exemplo, tá? Mas hoje, quantos não são os engenheiros que precisam administrar projetos e lidar com pessoas, negociar? Eu falo que muitos engenheiros hoje são quase administradores também. Então, você tem ali esse lidar com o ser humano, você tem em quase todas as profissões. Então, eu não gosto muito dessa terminologia de profissões que lidam com pessoas, mas, assim, o que seria lidar com pessoas? Profissionais da área da saúde, agentes comunitários, segurança pública, professores também, né? Então, historicamente, a academia e professores têm um maior indicador de burnout, né? Então, geralmente são essas 3 ou 4 categorias as mais marcadas e o que mais tem de literatura científica também, né? Interessante. E existem eventos que favorecem o desenvolvimento da síndrome? Existem, se a gente parar para pensar, né, acho que tem, considerando todas essas variáveis que a gente conversou agora, como variáveis ou de risco ou de proteção, é algo para a gente se refletir um pouquinho, né, no sentido de potencial ou não é potencial para o burnout. Então, eventos que podem acontecer. Sempre quando há uma mudança significativa de regras numa organização de trabalho, por exemplo, é uma nova adaptação necessária. Então, assim, toda movimentação de pessoas que acontece, né? Então, às vezes, sei lá, tem um desligamento em massa na organização. Poxa, próximo pode ser eu. Então, essa insegurança como um todo. Eu falo que a liderança também é uma variável, é uma questão importante dentro de qualquer organização, né? A liderança lida diretamente ali com a sua equipe de trabalho. Então, uma liderança que não é preparada ou que não tem
que não seja empática, né, que não seja mais autêntica, isso deixa o clima de trabalho mais complicado também, mais inseguro. Isso pode ser uma variável muito forte para o desenvolvimento desse cansaço emocional, desse burnout como um todo, né. Nós tivemos aí, né, pandemia. E aí surgiu então no mundo do trabalho, o que nós temos aí home office. Então o trabalho home office, ele também contribui, ele hoje está dentro desse, né, daquilo que podemos dizer que a pessoa pode chegar a desenvolver essa síndrome? É uma ótima pergunta, né. Eu tenho vários alunos da graduação que hoje atuam, né, trabalham num sistema de home office, em home office, né. E aí, querendo ou não, a gente não pode também desconsiderar isso. A pandemia acelerou muita coisa, né, do que esperávamos aí para o mercado de trabalho. Eu digo que a pandemia deve ter acelerado facilmente aí um movimento de trabalho em torno de 5 anos, 8 anos, né. Por quê? O trabalho remoto ele já existia Sim, antes, né, não era tão usual aqui no Brasil como um todo, mas com a pandemia passou a ser cada vez mais frequente. E aí, se a gente, de novo, vamos pensar nos estressores, eles são outros, né. Uma coisa é estarmos aqui presencialmente, eu consigo te olhar, a gente consegue dialogar, um pouco antes da gravação a gente já combinou algumas coisas em relação ao texto como um todo. No home office, muitas vezes você não tem essa condição de ver a pessoa pessoalmente. Ah, Hugo, mas você vê pela câmera. É um outro sistema, sim. né. Eu falo também a questão do conflito de papéis, porque é isso, eu estou trabalhando, ou seja, eu estou no meu papel de trabalhador, mas eu estou em casa, lá no papel doméstico, também com as minhas atribuições como um todo. Então, por si só, isso já pode dar um conflito, né, de gerenciamento de papéis sociais como um todo. Ao mesmo tempo, você tem uma espécie, né, em termos de gestão, de uma mesma cobrança por metas, por produtividade, tanto no remoto quanto no presencial. Dito tudo isso, geralmente nós estamos falando assim, quem e muito busca um trabalho remoto ou um trabalho em home office, geralmente são as pessoas que são mais jovens, mais conectadas como um Sim. todo, né. E aí a gente cai naquela: "Ah, então o Hugo disse que ser jovem quer dizer que é mais propenso para o burnout". Não, tem muito a ver com, de novo, o contexto de atuação. São ambientes diferentes, né, cada organização, claro, tem a sua cultura organizacional e aí ela pode ser mais ou menos adoecedora. A grande questão é os profissionais que estão ali na parte da gestão organizacional precisam entender que o sistema é diferente. Então você ter uma equipe em home office, a forma de lidar, de coordenar, ela tem que ser muito diferente da tua equipe no presencial. Não é só porque está sendo mediado pelo computador que vai ser o mesmo ritmo de trabalho, a mesma convivência como um todo. Então o que as pesquisas aí trazendo, né, o que as pesquisas já têm apontado, que o número de estressores, ele acaba sendo até maior, né. A gente está pegando aqui numa cidade como Bauru, por exemplo. Bauru não tem um grande trânsito, Bauru não tem, uma dificuldade de locomoção como tem São Paulo, por exemplo, Uhum. tá. A vantagem de São Paulo talvez seja essa, ao invés de eu ficar 2 horas num trânsito que vai me estressar bastante, eu fico em casa, né, e teoricamente eu ganho 2 horas para ir, 2 horas para voltar do meu trabalho, eu ganho um período do dia praticamente. Ok, mas aí você tem outros estressores, outras cobranças, outro sistema totalmente diferente de trabalho. É claro que não dá para falar o que é melhor, o que é pior. Isso, né, cada pessoa vai construir a sua carreira, vai ver o que é mais interessante para ela. Mas você tem, alguns estressores que aparecem no home office, mas não aparecem tanto no presencial, porque ainda tem uma ideia de que a cultura deve ser a mesma. Então as organizações tratam com uma ideia de que a cultura organizacional existente, ela serve para o home office, serve para o presencial, e isso não deve ser uma verdade, porque são formas de Interessante. fazer a gestão que são distintas. Eu acredito. E o fato da pessoa ficar, né, no sistema home office, não ter aqueles tempos, né, de, por exemplo, poder sair, tomar um cafezinho, dialogar, né, fazer aquele bate-papo, o ir e vir, né, no sentido de estar ali dinamizando aquele ambiente de trabalho. Ela fica exatamente no mesmo ambiente todos os dias, o tempo, né, que foi estipulado. E também, muitas vezes, ela estende esse horário de trabalho para outros momentos, que seriam momentos de descanso,
isso também acaba favorecendo, você acredita? Praticamente vira um plantão, né? Você está na sua casa, então você está ali à disposição da tua organização, seja um domingo, seja um sábado, seja à noite, Exato. né? Então, por isso que eu falo da gestão. Então, se a cultura organizacional, então trabalhamos em horário comercial, tanto no home office quanto no presencial. Isso é uma coisa. A outra coisa é, por você estar em casa, você tem que ficar à disposição da organização. Percebe como isso é um super estressor, porque você não sabe em que momento vai ser acionado. Então Exato. você fica no estado de alerta o tempo todo. E isso cansa demais, isso gera uma exaustão. Como eu já falei, né? Exaustão é a primeira etapa aí do burnout, é quando você começa a ver suas energias sumindo, porque você está super cansado, você não aguenta mais aquele ritmo de trabalho. Então, um home office nesse sistema, como você falou, o descanso é diferente, você não encontra presencialmente as pessoas para tomar um café, contar uma piada, né? Enfim, dar Exato. uma risada, que não seja mediado por câmeras, né? É, ou seja, não é só sair de uma sala Exato. de um Meet, de qualquer outro dispositivo e entrar numa outra para bater papo, assim, então você não tem a mesma característica. Os estressores, eles são potenciais, sim, para o adoecimento. Sim. Você comentou aí a respeito, né, da exaustão, que seria, podemos considerar como uma das dimensões da Perfeito. síndrome. Existem outras? Sim, né, como a gente estava falando no começo da nossa conversa, basicamente nós temos algumas teorias e modelos, né, sobre o burnout. Eu vou falar aqui talvez da que seja mais conhecida, que é idealizada pela psicóloga Cristina Maslach, né, inclusive essa é o modelo explicativo do burnout adotado também pela OMS, tá? A Organização Mundial da Saúde também adota esse modelo do burnout, que ele é composto por 3 dimensões. Então ele é um fenômeno psicossocial, tá, construído nessa relação, e impulsionado pela não administração desse estresse ou não enfrentamento do estresse no trabalho. A primeira dimensão, ela tem a ver com essa exaustão emocional ou esgotamento emocional. Nós Tá. encontramos essas 2 definições, que é justamente isso, Marta, né, eu tenho uma série de estressores no meu trabalho, coisas que vão me incomodando, e aí eu não consigo administrar tão bem isso, tá. Percebe, de novo, não é um único estressor, não é um estresse, assim, do trabalho, e é importante a gente falar isso porque tem muita confusão, assim, então burnout é o estresse do trabalho. Não, burnout podemos dizer que é um passo a mais Exato. disso, tá. Eu tenho estresse no trabalho, eu não consigo administrar esse estresse no trabalho, por uma série de razões, tá, mas eu não Sim. consigo administrar. A gente sabe que muitas vezes não depende só de nós. Eu tenho que mudar toda uma sessão aqui, mas eu não sou um líder, eu não tenho essa autonomia para fazer isso, mas claro, isso vai me incomodar, né. Bom, exaustão é o primeiro, eu começo a perceber um esgotamento, uma diminuição dessa motivação. Segundo a própria Cristina Maslach, ela fala o seguinte: a segunda etapa ou segunda dimensão do burnout é chamada de despersonalização ou distanciamento emocional. Vamos pensar o seguinte: eu já estou exausto, eu estou esgotado. Para que eu não sinta ainda mais esse esgotamento, o que que eu faço? Eu começo a me distanciar desses eventos que me causam estresse. Então, por exemplo, se fosse algo estressante demais eu estar aqui nesse momento contigo, eu passaria a evitá-lo, né. Então: Marco, hoje eu não posso, então não vou, eu começo a me distanciar no trabalho. E isso é uma coisa obviamente ruim e muitas vezes o que eu falo é, a depender do tipo de organização, a gente não consegue nem enxergar o burnout como um todo, porque as pessoas são desligadas das organizações nesse momento de distanciamento. Porque você começa a se mostrar uma pessoa mais distante, mais fria nas suas relações. Então é aquela pessoa insensível, e isso, né, no contexto de trabalho, muitas vezes é visto por gestores como: "Poxa, a pessoa já não está querendo mais trabalhar aqui, vamos desligá-la", Exato. tá. E aí o terceiro ponto é, lembra que, geralmente uma característica do burnout é, pessoas altamente identificadas com o trabalho são aquelas mais propensas a ter o burnout, Hum. tá. Por quê? Você começa com muita vontade de trabalhar. Então, de novo, aí a carreira do mais jovem, a pessoa Sim. iniciando. Você se forma, né, a gente está aqui num contexto universitário, então você se forma, você fica super ansioso, assim: "Eu quero mudar o mundo, mudar o Sim. mercado, tal". E aí você começa a se deparar com alguns eventos que fogem do teu controle. E você fala: "Poxa, eu não consegui manejar isso", pensando na psicologia clínica, né, Sim. como um todo. Sim. Você tem um paciente difícil, então eu, com o meu bom trabalho, essa pessoa vai se modificar totalmente e tal.
E a gente percebe que não é assim tão rápido e tudo mais. Isso pode gerar, principalmente no psicólogo, o início de carreira, aquela desmotivação. Poxa, eu acho que eu não sou um bom psicólogo como um todo, tal. E quando eu começo a me questionar, isso tem muito a ver com a terceira dimensão do burnout. Então tá, eu chego no estado de exaustão, de esgotamento, eu não quero mais nem pensar no trabalho como um todo. Para eu não sofrer mais, eu me distancio dessas pessoas. Sim, Só que no momento que eu faço isso, vem essa terceira dimensão que é a baixa realização profissional. Eu paro e penso, o que eu estou fazendo comigo? Né? Quem sou eu? Eu era uma pessoa tão feliz no trabalho, eu era uma pessoa tão com uma alta eficácia tão boa, e hoje eu não consigo, sei lá, sair da minha casa para trabalhar, então eu começo a me questionar muito. Isso tem um primeiro impacto no trabalho, mas tem um segundo impacto muito grande e que pode gerar comorbidades para a tua vida como um todo, sim. né? Que, por exemplo, a baixa realização profissional e pessoal tem muito a ver com diagnósticos de depressão, de ansiedade como um Sim. todo. Então essa seria a terceira etapa, aquela etapa em que geralmente é o momento em que a pessoa busca um afastamento no trabalho porque ela não suporta mais ficar ali. Então essas três dimensões elas costumam ser sequenciais, né? E gradativamente vai gerando maior adoecimento e comprometimento na vida dessa pessoa. Sim, ok. E como saber então, né, se eu estou com a síndrome, como que eu posso tratar, como é que eu posso prevenir, Tá, o que que a gente pode aí passar, né, para a comunidade? perfeito. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de dizer, né, Marta? A gente estava até conversando um pouquinho antes da gente começar o programa. Eu tenho um instrumento, um teste psicológico, aqui a gente está falando no curso de psicologia, né? Eu tenho um teste psicológico, eu sou um dos autores, é claro, é uma equipe de trabalho, que é a escala brasileira de burnout. O que essa escala faz? Então, ela é de uso exclusivo da psicologia para avaliação dos indicadores de burnout, dos sintomas de burnout. Não é uma escala que vai gerar um diagnóstico. Esse é um ponto importante, tá? O diagnóstico, ele está falando de uma avaliação mais robusta, mais complexa, com multimétodo, né? Com entrevistas, com outras técnicas. Então, assim, como saber? E a gente está numa era muito, não só Google, mas chat GPT e assim por diante. Eu tenho um certo receio de falar assim, ó, coloca uma série de indicadores na internet aí, você vai vendo se você tem ou não, Muito né? sério isso. Isso, então assim, a gente tem que pensar que primeiro, como identificar? É óbvio que se você não vai ou não tem condições de ir para um profissional da área da saúde, o mais recomendado seria isso daqui mesmo, né? Ou um profissional da saúde mental, seja da medicina ou da psicologia, seria talvez a via mais interessante, porque é o profissional que vai conseguir fazer uma avaliação mais robusta sobre tudo isso. Mas, algo, eu não tenho essa condição neste momento, eu estou assistindo o programa, eu quero entender um pouquinho mais. A identificação vai muito em cima dessas três dimensões que nós falamos antes, né? Mas são essas três dimensões considerando esses estressores agindo por algum tempo. Então, o que eu falo assim, é, é quase impossível, tá? Quase impossível, não dá para dizer que é impossível, mas é quase impossível a pessoa em uma semana, num ambiente de trabalho novo, falar assim, eu tenho burnout. Porque percebe, Ah, sim. depende desses estressores e depende das estratégias de enfrentamento que você teve em cima desses estressores. Então, assim, em uma semana, você está naquela fase de adaptação. Sim. Passado um tempo, a gente coloca ali em torno de 6 meses, mais ou menos, né? 6 meses você já passou por uma primeira fase de adaptação no mercado, nesse mercado de trabalho, nesse trabalho, e já deu para sentir quais são os estressores e que tipo de estresse está acontecendo ali, né? Quais são os eventos estressores que estão talvez te incomodando, como você já tentou enfrentar, o que deu certo, o que não deu certo. E aí sim você pode perceber mais fortemente esse estado de exaustão emocional. Né? Então, assim, talvez levar tudo isso em consideração é o primeiro ponto, mas claro que o recomendado é que você procure um profissional, né, capacitado para fazer esse tipo de avaliação, uma avaliação psicológica, que seja pensando na psicologia, ou mesmo um profissional da área da medicina, né, para fazer essa checagem dos indicadores como um todo. Prevenir. Acho que respondi a parte da avaliação, Sim, Marcos. sim, isso. Prevenção, por que que eu quis checar isso? Porque prevenção é um outro dilema quando a gente fala em burnout. O que acontece muito? Pessoas saem do trabalho A, que era exaustivo e tudo mais, muitas vezes se afastam, né?
pedem demissão desse trabalho A porque não toleram retornar Sim. para esse trabalho e vai para um trabalho B. Então, muda de local e assim por diante. Percebe que muitas vezes os mesmos estressores do trabalho A, ele vai encontrar no trabalho B. Muitas vezes. É, então, Uhum. principalmente se a gente está falando de uma mesma ocupação, como um todo. Isso. Talvez os estressores eles estejam bastante presentes. E aí o que acontece muitas vezes é a pessoa ela fala, poxa, eu não sirvo para isso, porque eu trabalhava na empresa A, e aí não tolerei, não consegui ficar lá. Vou para a empresa B, está acontecendo a mesma coisa. Então percebe que é algo que talvez possa ser abordado, trabalhado em termos que a gente chama assim, um dos principais preditores na prevenção ou no retorno ao trabalho tem muito a ver com um construto que é a alta eficácia. É, trazendo talvez uma definição mais simples, o quanto que eu me sinto capaz de trabalhar naquele espaço, né? E aí, tanto as pesquisas, não são muitas pesquisas que falam sobre prevenção e retorno ao mercado de trabalho em virtude do burnout, mas as revisões, as que nós já temos publicadas, falam muito sobre o quanto que é possível e importante trabalhar a alta eficácia no retorno ao mercado de trabalho, né? Ou, principalmente, a alta eficácia no trabalho, justamente imaginando uma prevenção do burnout, Ok. tá? Então, o que que acontece, né? Interessante. Não precisa esperar acontecer o burnout para a gente tentar fazer Isso. alguma estratégia de saúde mental, né? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura que é muito mais espera acontecer o burnout, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, para depois ver o que vai fazer. Mas é importante da gente pensar nas organizações de trabalho também, ter ações que favoreçam a formação dessa crença, né? Dessa sensação de que você seja capaz de trabalhar, né? Seja em treinamentos, desenvolvimento humano, né? Alguns grupos focais que possam falar sobre saúde mental como um todo. Então, quando a gente fala em prevenção, acho que tem essas duas vias, uma que é não esperar o burnout acontecer para começar a Sim. trabalhar, e aí abordar a alta eficácia tem se mostrado um dos melhores recursos, tá? Só que formar o senso da capacidade para trabalhar também não é uma tarefa fácil, porque depende de uma série de questões, né? Do sentimento da pessoa, trabalho do clima organizacional e por aí vai. Clinicamente falando, né, ou seja, aquela pessoa que se afastou do trabalho, procurou um psicólogo clínico, que também é bastante comum, tem muito a ver com o entendimento sobre como o que aconteceu para gerar essa insatisfação, essa dificuldade de trabalhar como um todo. Então, talvez seja tentar revisitar quais foram os estressores que motivaram ou que levaram, talvez, ao início da síndrome. eh, e principalmente tentar trabalhar que tipo de estratégia poderia ser interessante para o enfrentamento, né. Ok. Percebe que fazendo isso você está trabalhando a alta eficácia Sim, também. com certeza. Então a alta eficácia tem se mostrado como um fator de grande importância, tanto para o retorno quanto para a prevenção da síndrome. E aí é claro que os outros, fatores que historicamente são amortecedores, né, o suporte familiar, o suporte social, o suporte laboral, também são variáveis que favorecem o bem-estar, a motivação como um todo. Professor Hugo, né, Uhum. um grande amigo, orientador, muito obrigada por todo o seu esclarecimento, de grande utilidade, né, essas informações, a importância, como você trouxe, de não banalizar, né, algo que é tão sério e que precisa ter cuidado. A gente já tem todo um suporte, né, em termos de lei, para que a gente possa cada vez mais minimizar aí e não chegar à síndrome, né? Então, esse enfrentamento tem que começar antes, inclusive com esclarecimento. Então, obrigada por hoje. Muito obrigado, Marta. Agradeço ao convite, né, a oportunidade para a gente conversar aqui um pouquinho sobre burnout, sobre vida, né? No final a gente começou a falar sobre outros papéis sociais para além do trabalho, então foi uma conversa muito gostosa, né? Te parabenizar também aí por todo o trabalho que tem sido feito. É um prazer ter essa parceria de pesquisa contigo e tudo mais, é muito bom mesmo. Também quero agradecer ao curso de psicologia e à FIB, né, pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho aqui. E também agradecer, né, de certa forma, a tudo aquilo que deixa ou nos oportuniza a
falar ou fazer sobre essas pesquisas que nós estamos falando aqui, que é o curso de psicologia da Unesp, da qual eu faço parte, o programa de pós-graduação em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e o nosso laboratório de pesquisa, o LaborPot da Unesp, né? Então, eu falo que é uma figura que está aqui, mas é fruto de um trabalho coletivo, um trabalho que a gente desenvolve lá e com bastante carinho, e com bastante carinho à ciência como um todo. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada. E para você que assistiu até agora esse tema de muita importância para a sociedade atual, muito obrigado e até o próximo programa Psicologia e Você.